Meus irmãos, minhas irmãs, com alegria eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Amém. Podem tomar assento, irmãos. Muito obrigado. Eu quero de ler o texto sagrado, obrigado, e compartilhar com vocês a boa e poderosa palavra do Senhor. Eu quero e preciso agradecer a Deus pelo privilégio que Ele me dá de, pela primeira vez, estar entre vocês, que para mim se constitui de uma alegria muito grande. Eu estava aqui adorando a Deus junto dos irmãos e agradecendo a Deus, porque tudo isso aqui é privilégio da graça de Deus. Então eu quero honrar a Deus por esta oportunidade. Eu quero também, de uma forma muito especial, agradecer a Deus pela vida do pastor de vocês, pastor Samuel. Eu sempre tive desejo de conhecê-lo de perto, e o Senhor me dá esta oportunidade em um momento tão especial, que é este encontro, esta manhã dunamis. A minha oração é para que Deus continue abençoando ao pastor Samuel, sua família, seu ministério, até porque se ele for abençoado, todos vocês serão abençoados. Então é o desejo do meu coração. Obrigado, pastor Rodney Romano, pelo convite. Eu estou aqui por indicação do pastor Wellington Júnior, então qualquer problema vocês reclamem com ele lá, tá? É com ele. Se tiver alguma reclamação, é ele. Eu quero, mesmo na sua ausência, agradecer por esta indicação. Que Deus também, em Cristo, o abençoe. Obrigado, pastor Ronaldo, pastor David. Feliz em rever meu amigo, pastor Emerson, essa pessoa de Deus. Eu tenho a alegria de conhecê-lo já há algum tempo e desfrutar de um bom relacionamento com ele. A todos os jovens, aos solteiros, eu desejo um bom casamento para vocês. Perderam a oportunidade, não vou falar de novo. Mas a Bíblia manda a gente ser misericordioso, né? Então, aos solteiros eu desejo a vocês um bom casamento. A não ser que não tenha solteiro aqui, mas eu acho que tem. Quem aqui de verdade quer continuar ouvindo Deus falar, diga amém. Houve uma preocupação da minha parte em saber o que Deus tem a continuar falando conosco, e o Senhor fez descer ao meu coração o desejo e me faz sentir também a necessidade de compartilhar com vocês uma palavra. Para isso eu quero que você, por favor, abra sua Bíblia no livro dos Salmos, esse livro que nos é tão amado, esse livro tão importante da Bíblia. Aliás, não dá nem para imaginar a Bíblia sem o livro dos Salmos. O livro dos Salmos é um livro completo em si mesmo. Ele é tão importante que o próprio Jesus, em momentos importantes da sua vida aqui na terra, ele usou textos dos Salmos para expressar o que ele estava sentindo. Por esta razão, alguns chamam o livro dos Salmos de o coração da Bíblia. Talvez seja por isso que esse livro encontra-se bem na parte central dela. Então, não há dúvida de que esse livro nos é muito importante. Você que encontrou o livro dos Salmos, localize, por favor, o de número 40. Quando você encontrar o Salmo 40, identifique aí, por favor, o primeiro versículo, o
que nós iremos ler a partir dele, e vamos encerrar a leitura no verso de número 3. Salmos de número 40, do verso 1 ao 3. Você que encontrou, por favor, se manifeste dizendo glória a Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: esperei com paciência pelo Senhor. Ele inclinou-se para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Pôs nos meus lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. E só os que podem digam amém. Amém. Que Deus, por graça, mais uma vez, abençoe a exposição de sua palavra. Talvez fosse desnecessário dizer que nós estamos diante de um dos salmos que nos é mais conhecidos daqueles que nós temos acesso na Bíblia Sagrada. Isso é tão verdade que quando eu mencionei Salmo 40, possivelmente boa parte de vocês já assimilou que nós leríamos algo relacionado ao esperar em Deus. Porque esse salmo, de fato, é um salmo muito conhecido de todos nós. Eu diria que esse salmo ele pode ser chamado de um dos salmos clássicos da Bíblia. E quando eu me refiro a ele desta forma, eu estou me referindo a um daqueles salmos mais lidos, mais conhecidos, mais amados, e por que não dizer também, um dos salmos mais pregados em nossas igrejas. De maneira que esse salmo nos é extremamente familiar. Diria mais, se nós fizéssemos uma lista de 10 salmos mais conhecidos e amados da igreja, claro que esse não seria o primeiro da lista, porque o primeiro sem dúvida seria o Salmo 23. Mas este aqui faria parte desta lista dos 10 salmos mais apreciados pelos irmãos. O que eu estou tentando mostrar aqui é que, de fato, nós estamos acostumados, no bom sentido da palavra, acostumados com esse salmo. No entanto, se nós queremos pelo menos tentar, e quando eu uso a expressão tentar, eu estou sendo muito sincero, se nós queremos pelo menos tentar entender esse salmo da forma correta, é preciso que nós trilhemos pelo caminho correto da tentativa de interpretarmos esse salmo. E sem dúvida alguma, o primeiro passo nesta direção é a desconstrução de algumas ideias erradas sobre esse salmo. Por incrível que pareça, irmãos e jovens, antes de nós falarmos do que se trata esse salmo, é preciso dizer do que ele não se trata. Primeiro que esse salmo geralmente ele é usado para falar a pessoas que ainda não se casou. Você pergunta assim: e aí, varão, casou? Não, eu estou no Salmo 40. O outro que já está há mais tempo, ele fala assim: não, eu já fui nos 70. Apressa-te, ó Senhor, em socorrer-me. Está vendo? Então, esse salmo geralmente ele é usado para isso. É verdade que, do ponto de vista, não há problema. Mas se você ampliar, não se preocupe, nós vamos chegar lá. Mas se você ampliar a sua reflexão, isso é muito perigoso. Porque se nós não tomarmos cuidado, um salmo rico como esse se torna apenas uma base para você fazer uma brincadeira. E aí, de tanto nós atribuirmos esse salmo dessa forma, nós nos bloqueamos a esse salmo, porque achamos que é um salmo comum. A segunda coisa que nós precisamos desconstruir da mente em relação a esse salmo
é que geralmente esse salmo ele é usado para fundamentar mensagens de esperança. Então, por exemplo, é muito comum, e eu sei porque eu sou nascido e criado na igreja, então é muito comum em reuniões de oração, por exemplo, se usar esse salmo para encorajar os irmãos a esperarem a bênção que está desejando. Só que se você observar, o salmista aqui não está falando de nada relacionado a expectativas de coisas desta vida. Ele não está falando de cura física. Eu não estou dizendo que Deus não faça, mas o salmo não fala disso. Então essa é a segunda coisa que nós precisamos desconstruir. O salmista não está falando de coisas relacionadas à terra. Terceiro lugar, nós precisamos desconstruir a ideia, e essa é uma ideia bem equivocada, de que o salmista estava esperando. Observe aí que o verbo não está no presente e o verbo não está no futuro. O verbo está no passado. O salmista não diz eu espero, ou eu estou esperando, ou eu irei esperar. O salmista diz eu esperei. Ele não está dizendo que está fazendo nem que fará, ele disse que fez. Então o que está acontecendo aqui na verdade é que em forma de canção o salmista está contando um testemunho. Ele na verdade está dizendo que em um dado momento da sua vida ele viveu algo que ele dependeu de esperar em Deus e que valeu a pena esperar em Deus. Ele está literalmente dizendo: ninguém perde por esperar em Deus, porque Deus não fica devendo absolutamente nada a ninguém. Então você tem que ter isso em mente para entender, ou pelo menos tentar entender esse salmo, de que o salmista está falando de algo que já tinha acontecido. E aí ele abre o salmo e ele abre dizendo que ele esperou. Mas ele não diz apenas o que fez, ele diz o que fez, ele diz como ele fez e ele diz em quem ele fez. Observe que ele não diz apenas que esperou, ele diz que esperou, ele diz como esperou e ele diz em quem ele esperou. Ou seja, a espera do salmista não era uma espera, entenda o que eu vou dizer, não era uma espera cega, não era uma espera ignorante, na verdade era uma espera inteligente, era uma espera consciente. Ele sabe que teve que esperar, ele sabe como deveria esperar e ele sabe em quem ele deveria esperar, porque ele diz: eu esperei, eu fiz, eu esperei com paciência, eu fiz dessa forma. E eu esperei no Senhor, eu esperei nele. Então é uma espera inteligente. Quem me ouve aqui diga amém. Agora, para nós entendermos um pouco mais e nós chegarmos onde Deus quer nos levar nesta manhã, é preciso também que nós consideremos o que essa palavra, esse verbo tem a nos ensinar. O que o salmista tem em mente quando ele fala que esperou? O que essa palavra de fato significou para o salmista? Porque essa é uma outra tendência que nós temos, de acharmos que a palavra espera aqui, ou esperei, ela tem a ver com o fator tempo apenas. É verdade, tem a ver com o fator tempo. Mas se você observar todo o contexto do que ele conta nesse testemunho em forma de canção, você vai observar que esperar aqui é mais do que tempo, principalmente se você considerar o lugar que ele estava quando Deus o visitou, porque ele vai dizer que estava num lago horrível e que os seus pés estavam no charco de lodo. Ou seja, quando você observa isso, a condição em que o salmista se encontrava, você chega à conclusão de que na verdade esperar para o salmista não era só uma questão de tempo, é também tempo. Eu estou esperando até que ele decida vir. Mas esperar aqui é mais do que isso. Considerando o lugar que ele estava e considerando a condição em que ele se encontrava, esperar aqui também tem a ver com expectativa.
Será que ele vem? Quando ele vier, por onde ele virá? Quando ele vier, como ele estará? Se ele vier, o que é que ele fará em meu favor? Mais do que isso, se você considerar um pouco mais a condição em que o salmista estava, conforme ele conta, quando Deus o visitou no lugar em que ele estava, você vai chegar à conclusão que esperar para o salmista aqui não era só uma questão de opção, eu espero ou não. Na verdade, era a única opção que ele tinha, era na verdade a única saída que ele tinha. Ele olha para si mesmo e ele não tem condições de se autoajudar. Ele olha para o lugar que ele se encontrava e ele não encontra condições em si mesmo para sair com seus próprios pés do lugar em que ele estava. Então, por isso, qual é a alternativa que me resta? Esperar o auxílio externo de alguém que esteja numa condição melhor do que a minha e que decida por iniciativa própria sair de onde está e vir onde eu estou para me ajudar. É isso que o salmista está dizendo. Então ele não espera só porque quer, ele espera porque quer, mas ele também espera porque não tem outra opção. Ele espera porque ele tem que esperar mesmo. E aí ele vai dizer que enquanto ele esperava, e aí você, e não se preocupe, nós vamos chegar lá, e aí você tem que observar a ordem dos fatos, porque ele está contando um testemunho, e você tem que atentar para a ordem dos acontecimentos relatados pelo salmista. Ele vai dizer: a única coisa que eu pude fazer foi esperar, e eu esperei. A única coisa que eu tinha condições de fazer era esperar, eu esperei. E enquanto eu esperava, olha o que ele vai dizer que foi a primeira coisa que Deus fez por ele. Ele diz: enquanto eu esperava, ele inclinou-se para mim. Observe então a primeira informação que o salmista dá em relação a Deus. Ele não diz que Deus ouviu, ele não diz que Deus o tirou, ele não diz que Deus o livrou. A primeira informação que ele dá é que enquanto ele esperava pelo auxílio de Deus, a primeira coisa que Deus fez por ele foi inclinar-se. Inclinar-se aqui é o mesmo que olhar, mas não é um olhar comum, porque observe que ele não fala ele olhou para mim, não, ele diz ele inclinou-se para mim. Olhar é uma coisa, mas inclinar-se é olhar de uma forma diferente. Por quê? Inclinar-se é literalmente olhar para baixo. Aqui há duas pessoas envolvidas na história: o salmista e o Senhor que olha para ele. E o salmista, quando percebe que quem olhou para ele teve que olhar para baixo, já está sendo informado de que quem está olhando para ele não é qualquer um. Tanto que quem está olhando para ele, para olhar para ele, precisa olhar para baixo. E essa já é uma informação. A conversa aqui é de cima para baixo. Você está embaixo e quem olha para você está em cima. Glória a Deus. Ele inclinou-se para mim. Ele literalmente olhou para baixo. O próprio salmista, em outra ocasião, falando a respeito desse mesmo Deus, ele fala da grandeza desse Deus, e ele diz claramente que esse Deus é tão grande, esse Deus é tão soberano, que quando ele quer olhar para o céu, ele olha para baixo. Você tem ideia do que seja isso? Eu, quando quero olhar para as estrelas, por exemplo, eu olho para cima. E as estrelas não estão do lado de dentro do céu, as estrelas estão do lado de fora. Ou seja, quando eu quero olhar para o lado de fora do céu, eu tenho que olhar para cima. Deus não. Deus, quando quer olhar para o lado de dentro do céu, ele tem que olhar para baixo, porque ele está acima do céu, ele é maior do que o céu. Glória a Deus. Quem reconhece a grandeza desse Deus aqui, levante a sua mão e dê o melhor glória a Deus que você já deu aqui nessa manhã. E o salmista está dizendo: é exatamente esse Deus que olhou para mim. E para olhar para mim, ele precisou olhar para baixo.
Mais do que isso, inclinar-se aqui é literalmente voltar-se, é literalmente olhar. E a ideia aqui do texto é alguém que está envolvido com algo. É mais ou menos assim a ideia do salmista. É como se você estivesse caminhando nessa direção e de repente alguma coisa aqui chama a sua atenção e você para de andar nessa direção e volta-se para cá. É isso que o salmista está dizendo. Esse Deus que é maior do que eu, esse Deus que não depende de mim para nada, esse Deus que está envolvido com coisas muito maiores do que eu, esse Deus que estava caminhando numa direção muito mais importante do que eu, ele por um instante parou e olhou para mim, ele se importou comigo, ele inclinou. Esse som que você ouve é de alguém que já se encontrou na história, porque foi exatamente isso que Deus fez conosco. Esse Deus que não depende de nós para nada, esse Deus que está envolvido em coisas muito maiores do que nós, um dia ele parou e também olhou para nós. Quem reconhece essa verdade, adore a ele nesta manhã. Agora aqui é preciso observar algo a mais. O salmista não diz que Deus olhou para o lugar, até porque se Deus tivesse olhado para o lugar, Deus nunca teria ido lá. Não perca isso aqui não, gente. O salmista não diz ele inclinou-se para a minha condição, não. O salmista não diz ele inclinou-se para o lugar em que eu estava, não. O salmista diz o que? Ele inclinou-se para mim. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Ainda bem que Deus, quando olha para o homem, não olha para o lugar em que ele estava, nem para a sua condição, mas Deus olha para a própria pessoa, porque Deus é o único ser que consegue separar pessoa de pecado. Aleluia. Nós não. Infelizmente passa alguém na rua que tem problema com drogas, geralmente como é que a gente fala? Lá vai um viciado. Passa alguém que tem problema com álcool, lá vai um alcoólatra. Deus não. Quando passa alguém assim, Deus fala, lá vai um ser humano que tem problema nessa área, mas é minha semelhança, é minha criatura, porque Deus consegue olhar para a pessoa e separar o que é pessoa do que é pecado. É por isso que você está aqui, porque se Deus considerasse o lugar que você estava, quando Ele te encontrou, você nunca teria chegado aqui, mas graças a Deus que Ele olhou para você, Ele olhou para mim, independentemente da condição, Ele nos visitou e mudou a nossa história. Inclinou-se para mim. E olha a ordem dos fatos. E quando inclinou, o que ele fez depois? Então, pera lá. Aconteceu alguma coisa entre o olhar e o ouvir. Aleluia. Aleluia. Porque o salmista não diz, ele foi lá porque ouviu o meu clamor. Não, ele olhou. Porque a única coisa que eu fiz foi esperar. Enquanto eu esperava, ele olhou. Quando ele olhou, eu falei, é a minha chance. Aleluia. Eu vou fazer o quê? Eu vou usar a única coisa que eu tenho. Glória a Deus. Porque Deus não vai lá, presta atenção nisso, Deus não vai lá porque o salmista clamou. Então Deus vai lá por quê? Deus não olhou para o salmista porque o salmista clamou. Deus ouviu porque ele clamou. Então Deus olhou por quê? Porque Deus quis. Aleluia. Não é porque ele clamou. Ah, clamou, aí Deus olhou. Não. Primeiro ele olhou. E ele olhou com base na espera. Quando ele olha, presta atenção aqui. Quando ele olha, o salmista diz, é a minha chance. O que eu tenho para chamar a atenção dele agora? Olhou para os pés, não dá para correr para ele.
porque meus pés estão no charco de lodo. Olhou para as mãos: eu não tenho força em mim mesmo para me tirar daqui. O que é que me resta? Só tenho a voz. Então eu vou usar aquilo que me restou. Glória a Deus. Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu sei quando eu estou pregando, eu sei quando eu estou ensinando, mas eu sei quando eu estou profetizando. E aqui eu vou profetizar a palavra que Deus coloca no meu coração para este momento. Deus sempre esgota aqueles que são escolhidos por Ele. O que é isso, pastor? É verdade. Há momentos que Deus nos esgota. Há momentos que Deus vai tirando o que nos dá segurança. Há momentos que Deus tira o nosso chão. Há momentos que Deus afasta pessoas que te dão tranquilidade, conforto, segurança. E Deus vai tirando, Deus vai afastando. Por quê? Porque Ele tem um projeto. Agora, se alegre, porque Deus, mesmo no processo de esgotar alguém, Ele nunca deixa o homem sem nada. Aleluia! Ele sempre deixará, nem que seja só um pouco, mas Ele vai deixar alguma coisa. E do pouquinho que sobrar, Ele é poderoso para reconstruir a história. Lembra de Jó? Claro que lembra. Perdeu tudo. Não, tudo não. O que lhe restou? Nada. Nada não. Lhe restou um caco de telha. Mas o que é um caco de telha? Para você não é nada, você não tem ferida no corpo. Pergunta para ele: o que era aquele caco de telha para ele? Se alguém chegasse e dissesse: eu tenho 1000 bois, me dê o caco de telha e eu te dou 1000 bois, você acha que ele ia querer? O que boi pode fazer com a minha ferida? Coça com um boi a ferida, você vê, piora. Porque Deus nunca te deixará com aquilo que você quer. Deus sempre te deixará com aquilo que você precisa. Nem que seja um caco de telha, mas Deus te deixará com alguma coisa. E do caco de telha, Deus é poderoso para reconstruir a história. Isso mesmo, levante uma de suas mãos aos céus, por favor. Oh, o Espírito de Deus ministra ao meu espírito nesta manhã, que há pessoas aqui que chegaram com um pouquinho de fé, quase se acabando, mas a prova de que ainda tem alguma coisa é que você está aqui, e no pouquinho que ainda tem, Deus te renova nesta manhã, e a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Quem recebe a palavra, levante a sua mão e dê um brado de glória. Quando ele viu que o Senhor olhou, ele disse: é a minha chance. Quem está me ouvindo aqui, diga amém. Amém. Quando ele percebe que Deus olhou, ele clama. E ele diz que quando clamou, o Senhor ouviu o seu clamor. E agora eu acho lindo, porque primeiro ele diz: eu esperei. Depois ele diz: ele olhou para mim. Olha agora, ouviu o meu clamor. Agora eu acho lindo, porque ele diz assim, ó: e tirou-me. Olha só, primeiro ele olha, depois ele ouve, e depois o que ele faz? Então vamos lá, diga: olhou, ouviu e tirou. Veja que o salmista não faz nada, ele só espera e clama. Quem olha é Deus, quem ouve é Deus, e quem tira é Deus. Não desvia o olhar, principalmente nessa parte. Ele olha, ouve e tira. Presta atenção nisso. Para eu te olhar, eu te olho à distância. Por exemplo, eu estou olhando aqui para vocês. Para eu te ouvir, eu consigo te ouvir à distância.
Agora, para eu tirar, por exemplo, uma criança de lá para colocar aqui, eu não consigo fazer a distância. Eu tenho que sair daqui. Aleluia. Eu tenho que... O que o salmista está fazendo aqui é isso mesmo. Ele está dizendo, primeiro ele me olhou, à distância. Depois ele me ouviu, à distância. Mas vocês não vão acreditar. De repente, ele que estava parado, me olhando e me ouvindo, começou a andar. E vocês não vão acreditar. Ele começou a andar na minha direção. Esse Deus que não depende de mim para nada. Esse Deus que, se não fizesse aquilo por mim, ele continuaria sendo Deus do mesmo jeito. Mas de repente ele começou a andar na minha direção. E eu mal podia acreditar que eu que estava mergulhado num charco de lodo, e esse Deus que é santo, ele foi aonde eu estava. Quem se encontra nessa história aqui, pelo amor de Deus, adore a ele nesta manhã. E ele não diz e convidou-me, não. Ele não diz siga-me, não. O que ele disse? Tirou-me. Oh, gente, tirou-me. Vocês não vão acreditar. Além de andar na minha direção, quando ele chegou perto, vocês não vão acreditar. Ele estendeu a mão. E vocês não vão acreditar. Ele me tocou. Glória a Deus. E esse é o único ser na terra que põe a mão na lama e não se suja. Eu vou dizer de novo. Esse é o único ser na terra que põe a mão na lama e não se suja. Ele vai lá onde o homem está mergulhado na lama. As suas vestes estão brancas, e quando ele coloca as mãos lá dentro e tira, as vestes ainda estão brancas. Oh, levante uma de suas mãos aos céus. Não foi isso que ele fez por nós. Ele foi lá no lamaçal onde nós estávamos, nos colocou de pé, abriu o chuveiro da graça, nos deu um banho de misericórdia, nos cobriu com o sangue do Filho dele, nos encheu do Espírito Santo, e ainda prometeu que virá nos buscar. Quem pode adorar a ele? Como é que tem crente que não reage a isso ainda? Oh, glória, quem é grato a Deus pela salvação aqui. Tocou. Agora é para a gente pensar. Quem tocou? O salmista tocou nele? Ou Deus tocou no salmista? Deus tocou. Lembra a mulher do fluxo de sangue? Lembra. Pecadora como todos os demais homens. Fraca, doente, imunda, condenada pela lei. Com todas essas características negativas, ela diz: se eu, não ele, se eu tocar nele, não precisa ser nele. Então, se você o que? Tocar na roupa dele, não precisa ser na roupa também não, só na orla, ou seja, só na franja, só no que resta lá embaixo. Então você está dizendo o quê? Que você, com todas essas fraquezas suas, se você tocar nele, não. Quem sou eu para tocar nele? Não precisa ser nele. Na roupa, não, é só na franja. O que vai acontecer então? Se eu tocar no que sobra da roupa dele, eu vou ser curado. Ela vai se arrastando e toca no que sobra da roupa. E quando toca, ela é curada. Agora imagina, se ela com todas essas, com essa situação dela, toca não nele, mas na orla do vestido. Imagina o que acontece quando ele
toca em alguém. Você não consegue imaginar? É só se olhar. É só se analisar. A uma hora dessa, num feriadão desse, se não fosse o toque dele, onde é que você estaria? Ou fazendo o que nem você sabe, do lado de quem nem você sabe, o que estaria saindo da sua boca nem você sabe, mas um dia a graça dele te tocou. Olha onde você está, do lado de quem, olha o que está saindo da tua boca, é a graça dele. Quem recebe a palavra, levante o rebanho. Tirou-me de onde? Tirou-me de onde? Quem ainda me ouve, diga amém. Ele vai dizer de onde o Senhor o tirou. E ele não fala só uma coisa, ele fala duas. Ele fala: tirou-me de um lago horrível e do charco de lodo. Olhe para cá, jovens. Lago horrível é uma coisa, charco de lodo é outra. Embora seja parte do mesmo lugar, mas não é a mesma coisa. Por exemplo, você passa lá na rua, ali fora, você olha para o templo, o que você diz? Ali está o templo da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, São Bernardo do Campo. É o templo. Quando você entra, você diz assim: o pregador está no púlpito do templo. Mas você fala o quê? Onde ele está. Então, o templo é o lugar e o púlpito é uma parte do lugar. Por isso o salmista fala: tirou-me primeiro do lago horrível e do charco de lodo. Presta atenção nisso aqui, porque lago horrível aqui é o lugar, charco de lodo é onde estavam os pés. Lago horrível é a parte externa, por isso ele fala de ser horrível, porque é a parte estética. O lugar era feio, indesejável, de difícil acesso. Gente, não perca isso aqui, de difícil acesso. Ninguém queria ir lá, todos passavam de largo, e quem olhava de longe dizia: que lugar horrível. Mas aí quando ele vai falar dos pés, ele não fala lago horrível. Quando ele vai falar de onde ele mesmo estava, ele não fala daquilo que é belo ou feio, ele fala do que é sujo e mal cheiroso. Por quê? Porque aquilo que todos veem é beleza ou não, mas aquilo que eu sei ou é limpo ou é sujo. Em outras palavras, para você que está bem atento, ele está dizendo que o lago horrível é o que todos viam a respeito dele. O charco de lodo é o que só ele sabia. Não olhe para o lado agora, que nessas horas tem gente que disfarça. E disfarça de forma espiritual, já viu? Que coisa gloriosa, né, irmão? Não tem nada de glorioso, olha para cá. Porque existem coisas que todos sabem a nosso respeito. Todos te veem indo para a escola, todos te veem indo para a igreja, todos te veem cantando, todos te veem pregando. Agora existem coisas a respeito de nós que só nós sabemos, inclusive onde os nossos pés têm andado. Onde os seus olhos têm passado, por onde a sua mente tem vagado, por onde os seus pensamentos têm vagado. Isso só você e Deus sabe. Mas aqui há uma palavra de esperança. Sabe por quê? Porque o charco de lodo, além de ser sujo, era escorregadio. Então ele está dizendo que os meus pés estavam num lugar perigoso.
Os meus pés estavam num lugar escorregadio. Eu estava prestes a cair, e se eu caísse, nunca mais eu me levantaria, porque quem é que se levanta se cair num charco de lodo, tenta se levantar, cai de novo? Mas a prova de que ele ainda não tinha caído de vez é que Deus chegou antes dele cair. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Deus levanta quem cai, levanta, mas Ele também impede que quem esteja em pé caia. Oh, glória a Deus! O Espírito de Deus ministra ao meu espírito que esta manhã é manhã de livramento. Deus te dá livramento. Quem recebe a palavra, levante a mão e dê um brado de glória. Não é pecado fazer isso, não é mesmo? Até porque a Bíblia manda fazer: edificar uns aos outros, consolar uns aos outros. Não é pecado. Se fosse pecado, estava fácil de ir para o céu. Isso é coisa de pregador, isso é coisa da Bíblia. Consolar, edificar. Como é que consola? Falando com o irmão. Então olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: é manhã de livramento. Diga para o seu irmão assim: Deus sempre chega na frente de Satanás. Sabe o que você está dizendo para pessoas aí? O diabo perdeu mais uma. Você não vai cair, você não vai tropeçar, você não vai escorregar. Oh, glória a Deus! Deus chegou na frente. O diabo não vai manchar a tua história, o diabo não vai manchar a tua carreira. Deus te sustenta nesta manhã. Quem pode adorar a Ele nesta manhã? Ele foi lá, me tirou. Ok, para onde será que Ele vai me levar? Aleluia. Meu Deus. Quem ainda me ouve, diga amém. Amém. Onde será que Ele vai me colocar? E Ele me tirou de lá. Os meus pés estavam na lama. Quem passava me via, mas não via os pés. Vou falar de novo isso aqui. Aleluia. Quem passava me via, mas os meus pés não. Tinha muita coisa escondida, tinha muita coisa oculta. É ruim, né, gente? É o que tem para hoje de manhã. Tinha muita coisa nebulosa, coisa assim, senha para todo lado. Aqui é a minha privacidade. Privacidade? Ou esconderijo? Ele me tirou de lá. E onde é que Ele vai me colocar? Ele diz assim, ó: e pôs os meus pés sobre uma rocha. Não é para dar glória a Deus mesmo. Primeiro que eu não estou inventando nada, só estou contando a história aqui. Então é a Bíblia. E segundo, para quem vivia com o pé na lama e agora está na rocha, não. E ficar quieto e dizer que é pentecostal, porque se você não é pentecostal, eu até te entendo, né? Não é pentecostal, é tradicional. Olha e fala assim, mas tem gente que é pentecostal e nenhum faz. Agora, pelo amor de Deus, nós somos pentecostais. A gente gosta da Bíblia, mas é pentecostal. Para quem vivia com o pé na lama e agora está na rocha e fica quieto, oh, glória a Deus. Quem reconhece a obra da graça na sua vida aqui, oh, que esse bairro ouça a voz desta igreja nessa manhã. Para quem vivia com o pé escondido e agora está na rocha, em outras palavras,
Porque olha só, rocha, onde todos vêm, lama, não, vem não, aqui não, só eu posso ter acesso. Agora rocha, pode olhar quem quiser. Antigamente você não conhecia minhas obras, que eu tinha que ficar escondendo. E dá mais trabalho de esconder do que fazer. Aí tem que ficar escondendo, tira, apaga, limpa histórico. Faz backup. Faz backup no livro das obras lá em cima. Vai lá. Aleluia. Leva para o especialista. Está na nuvem. Muito forte. Está mesmo. Mas agora não. Agora está na rocha. Quem quiser ver, pode olhar. Para que vejam as minhas obras. E glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Oh, levante a sua mão ao céu. Eu profetizo pela palavra que esta geração de jovens será uma geração honesta, sincera, transparente, cristalina, para a glória de Deus. Já viu esse tipo de crente? Não, eu não me preocupo com o que falam de mim. É sério mesmo? Então você está melhor do que Jesus. Porque Jesus se preocupava. Ele marcou uma reunião extraordinária com os discípulos só para saber o que os outros falavam dele. AGE, Assembleia Geral Extraordinária, aonde Cesareia de Filipe, para não ter fariseu, porque lá era um lugar que não tinha fariseu. Então eu quero paz para tratar desse assunto com vocês. Que assunto é esse? Tão sério, será que é a hora da... Quem vai ficar aonde e tal? Jesus olha e fala assim: a única coisa que eu quero saber é o que andam falando de mim. O que os homens dizem que eu sou? Isso é importante para mim. Eu sou profeta para eles. E vocês? Quem sou eu para vocês? Isso é quem vive na rocha. Transparência. Deus vai tirar o pé de muita gente da lama nesta manhã. O diabo não vai destruir a tua casa. O diabo não vai destruir a tua história. Eu estou falando pelo Espírito da profecia, da palavra. Deus te dá livramento. Eu sou paulista, mas eu moro há 10 anos no interior do Rio, lá na região de Petrópolis, na Serra. E todas as vezes que eu desço para o Rio de Janeiro, eu tenho que passar na Serra. E uma coisa que me encanta são as rochas que tem lá. Enormes, belas, maravilhosas. Mas o que mais me chama a atenção é que são 10 anos passando ali e as rochas estão no mesmo lugar. Não sai de lá. E quem é que tira? Tira ela lá, vai lá. Vou tirar essa rocha e colocar lá. Vai então. Aí o salmista disse: sabe onde ele colocou meus pés? Na rocha. Aleluia! Em outras palavras, sabe o que ele está dizendo? Então, se quiser mexer comigo, tira a rocha. Para quem vivia quase caindo na lama e agora está com o pé na rocha, e para mexer com ele tem que mexer com a rocha, ou você se esqueceu quem é a rocha? Ou você se esqueceu quem é a pedra que o rei teve o sonho e o profeta interpretou? A pedra
que rolava sem auxílio de mão de homem, porque Jesus não precisa de auxílio de homem para se mover. Ele se move para onde Ele quer, Ele vai, Ele vem, sem pedir autorização. Ou você se esqueceu quem é a pedra angular? Eu acho isso lindo. Pedra angular de esquina. É a pedra que só ela cabe lá. É a pedra na medida certa. Só Ele cabe. Ou você se esqueceu do que Ele falou naquele contexto mesmo que eu citei? Eu edificarei a minha igreja sobre esta pedra. Aleluia. Diga eu. Não, diga com voz de crente assembleano. Diga eu estou firmado na rocha. Olhe para esse templo, por favor. Já estou encerrando. Olhe para esse templo, esse prédio. Você acha que esse templo, esse prédio, essa estrutura tem fundação? Você está em dúvida? Eu vou sair correndo agora. Se vocês não têm certeza, eu estou fora. Vou perguntar de novo. Você acha que esse prédio foi fundamentado, edificado, sim ou não? Sim. Onde é que está a base desse prédio? Diga, debaixo da terra. Então olhe para o chão, por favor. Não é pecado olhar para o chão, pecado é olhar para outros lados. Olhe para o chão. Você consegue ver? Por quê? Porque a edificação de uma estrutura fica onde os olhos, quando Jesus falou, eu edificarei a minha igreja, Ele não estava falando só, eu vou fundamentar. Não, Ele estava dizendo, eu vou colocar a minha igreja num lugar onde o diabo não vê, onde os demônios não chegam, e onde o pecado não tem força contra ela. Oh, glória a Deus. Quem está edificado em Cristo aqui? Então tranquilize o teu coração. Você está escondido atrás da rocha, e para mexer com a tua fé, para mexer com você, vai ter que remover a rocha. Quem quer estar escondido nela? Mas não para aqui, meu Deus, porque se parasse, porque rocha não anda. Se parasse aqui, então a vida com Deus é parada. Mas Ele diz, pôs os meus pés sobre a rocha e firmou. Aí já não é mais pés, firmou os meus, porque pé é uma coisa, passo é outra. Tem gente que infelizmente tem pé, mas não anda. Mas Ele diz, Ele não só firmou os meus pés, Ele também firmou os meus, ou seja, Ele me deu direção. Agora eu sei de onde eu vim, sei onde estou, e também sei para onde eu estou indo. Oh, glória a Deus. Essa é a nossa história. Mas não para aqui, aqui eu encerro, para vermos o que Deus vai fazer entre nós. Porque se parasse aqui seria só uma mudança geográfica. Me tirou de lá e me colocou aqui. Mas aí Ele abre o verso 3 dizendo, e pôs um novo cântico nos meus. O que Ele colocou nos lábios? E a boca fala do teu coração. Então se o cântico é novo nos lábios, é porque o cântico é novo. Porque não adianta mudar só geograficamente. Tem gente que só saiu de lá e veio para cá. Dificultou agora, né? Isso não quer dizer. Mas isso me anima que só. Tem gente que só saiu de lá e veio para cá. Veste como tal. Quem olha assim fala, meu Deus, que coisa tremenda. Vai conversar. Com 5 minutos de conversa, já revela o que está no coração. Fala de tudo. Fala até do que não é para falar. Tem gente que se faltar na escola, perde a graça, porque é ele que puxa o negócio.
Aí fala assim, o fulano faltou, hoje não vai ter graça. Por quê? Porque ele que anima aqui os negócios aqui. É só mudança geográfica. Só está com o pé na rocha, mas o coração. Aí o salmista diz, comigo não. Glória a Deus. Ele me tirou de lá, me colocou aqui e trocou meu coração também. Oh, glória a Deus. Troca de coração. Irmão, eu confesso, a Bíblia diz que quem confessa e deixa alcança misericórdia. Gente, como eu preguei errado aquele texto de Ezequiel. Então, como eu estou confessando e já não prego mais assim, então alcancei misericórdia. Aquele texto, e porém em vós o meu espírito, tirarei o vosso coração de pedra e colocarei um coração de carne. Gente, eu preguei muito. Meu Deus, eu dizia, Deus vai tirar seu coração duro, vai colocar um coração mole. Você que não chora vai chorar. Você que... Calma, respira fundo. O que Deus está falando ali? Primeiro ele diz, porém em vós o meu espírito. Aí depois ele diz como vai fazer. Ele diz, primeiro eu vou tirar o coração de pedra e depois colocar um coração de carne. O que ele está dizendo é, eu vou tirar o que é de vocês, e depois que eu tirar o que é de vocês, eu pego o que é meu e coloco dentro de vocês. É troca de coração. Me dá o seu, que eu te dou o meu. E aí agora o que vai reger a sua vida já não é mais a sua vontade. O que vai determinar o que sai da tua boca não é mais a tua mente, é o seu novo coração. Oh, glória a Deus. Por isso que Jesus sempre falou, buscai as coisas que estão de cima. Por quê? Porque isso demonstra que você agora tem o coração de Deus plantado em você. Quem deseja isso de verdade, se coloque em pé, adorando ao Senhor. E aí, a vontade de Deus será realizada. Lembra da oração do Pai Nosso? Lembra? Uma das partes Jesus diz, Pai, faça a tua vontade, assim na terra como aonde? Não, é para pensar, é para fazer aqui do jeito que é feita lá. Agora, como é que é lá? Dá para imaginar? Imagina Deus chamando Gabriel. Gabriel, vai lá em São Bernardo entregar uma mensagem. Gabriel falando, hoje não. Aí imagina que Deus seria esse perguntando, por que não? Estou chateado com Miguel. E enquanto Miguel não pedir perdão, eu não trabalho nessa igreja. Imagina aí Deus chamando Miguel. Miguel, vai guerrear. Não, ou nada. Enquanto Gabriel não reconhecer que o erro é dele, essa congregação não tem meu trabalho. Você acha que é assim lá? Você acha que é assim lá? Você está com medo de responder por quê? Não é que você age assim não, né? Hoje. Como é que é feita lá? Gabriel, sim Senhor, vai, já estou lá. Miguel, sim Senhor, vai, já estou lá, Senhor. Aí Jesus fala, faz aqui, ser do mesmo jeito que é lá. E arcanjo lá não fica querendo ser querubim não. Querubim lá não fica querendo ser arcanjo, do tipo, cansei de ser arcanjo, agora eu quero ser querubim. Não, lá existe satisfação, porque a vontade de Deus é aceita plenamente. Oh, Ele vai trocar o nosso coração aqui nesta manhã. Quem deseja isso de verdade, antes de eu orar por aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, eu quero pedir que você que ouviu a palavra, entendeu a mensagem, que por um minuto, enquanto o pastor Emerson louva ao Senhor com a parte de um hino, eu quero que você por um minuto agradeça a Deus por sua salvação. Só isso. Depois a gente ora por outras razões, mas agora eu quero que você
em reconhecimento ao que Deus falou conosco, nos lembrando de onde Ele nos tirou. Nós vamos agora apenas agradecê-lo. Enquanto o pastor Emerson canta a parte desse hino, por um minuto, nós vamos agradecer a Deus de coração, porque a graça dele nos alcançou. Descruze o seu braço, abra os seus braços. O Espírito de Deus está aqui. Glória a Deus. Já tem alguém aqui agradecendo? Já tem alguém aqui agradecendo? Eu consigo ouvir as vozes de algumas pessoas, porque reconhecem a graça de Deus que te alcançou. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Deixa eu fazer o que o Senhor tem colocado no meu coração para hoje de manhã. Pastor Samuel, eu me dirijo ao Senhor com muito respeito, muito. Eu vou dizer ao Senhor e também a esta querida igreja, eu não tenho dificuldade de, não tendo a direção de Deus, ainda que o trabalho seja voltado para isso, eu não tenho dificuldade, se Deus não me dirige, dizer ao líder do trabalho que outro faça, mas porque eu não tenho essa direção. Mas eu também não tenho dificuldade de entender quando Deus quer que nós façamos isso juntos. E o Senhor está ministrando ao meu coração que Ele vai batizar com o Espírito Santo agora aqui. Eu acho que Jesus vai batizar com o Espírito Santo aqui agora. Você que está com a mão levantada, abaixe por um instante, por favor. Eu preciso que você me ajude nisso. Quem aqui nunca falou em línguas estranhas? Quem não é batizado com o Espírito Santo, levante a sua mão o mais alto que você puder. Pastor, eu nunca falei em línguas estranhas. Eu não sou batizado com o Espírito Santo. Ok. Pode abaixar a mão, por favor. Preste atenção no que eu vou dizer a partir de agora. Dos que levantaram a mão, quem de vocês pagaria qualquer preço? Fique em paz que não é dinheiro. Até porque se fosse estava fácil. Quem de vocês pagaria qualquer preço para sair daqui hoje? Estou falando sério. Pagaria qualquer preço para sair daqui hoje falando em línguas estranhas? Levante a sua mão, por favor. Qualquer preço, qualquer um. Primeira coisa que você vai ter que fazer: saia do teu lugar. Venha aqui à frente. Você falou que pagaria qualquer preço. Esse é o primeiro. Se é que é preço, venha aqui à frente. Se der vontade, já vem falando em línguas. Venha um pouco mais para frente. Tem um espaço aqui para que a gente consiga aqui o máximo conseguimos aqui.
Obrigado, pastor Ronaldo. Eu preciso de vocês o mais próximo aqui possível. Se der vontade, já começa a falar em línguas. Todos os que serão batizados com o Espírito Santo, olhe para mim, já foi aqui, já tem o primeiro aqui. Essa é a maior prova de que Jesus não depende de eloquência de pregador, não depende. Mas olhe para cá, todos os que serão batizados com o Espírito Santo, olhe para cá, por favor. Todos olharam? Pois é assim que eu creio, que Jesus tem poder para batizar todos vocês. Agora eu preciso do máximo da sua atenção. O que eu vou falar aqui, eu falo sempre que Deus me orienta, e já faço isso há muito tempo. Então, um dia alguém chegou em mim e falou: pastor Eli, o senhor sempre quando vai orar para o batismo do Espírito Santo, o senhor fala a mesma coisa. Eu falei: é verdade, da próxima vez você fala e a gente vê o que acontece. Ele falou: aí o senhor está apelando. Eu falei: eu estou apelando não, você está me questionando. Então, cada um fica com o seu segredo, descubra o seu. Então, já estou sendo sincero que o que eu vou falar aqui, primeiro, ser batizado com o Espírito Santo não é difícil. Ser batizado com o Espírito Santo, eu vou dizer de novo, ser batizado com o Espírito Santo não é difícil. Ser batizado com o Espírito Santo é fácil. Não é não, pastor, eu busco há muito tempo, eu continuo afirmando que é fácil. E eu vou dizer por quê. Porque biblicamente falando, falar em línguas estranhas, jovens, olhe para mim. Falar em línguas estranhas não é direito de alguns crentes, é direito de todos os crentes. Foi Jesus quem falou: em meu nome vocês falarão em novas línguas. Ah, mas isso é para aquele tempo, para... Aí Jesus, na oração sacerdotal, ele diz: Pai, eu não oro só por esse, por aquele, por esses, mas por todos aqueles que hão de crer em mim, pela tua palavra. Quem aqui crê na palavra de Deus? Quem aqui? Você crê? Então bate no peito assim, diga assim: falar em línguas. Vai, fala. Falar em línguas é meu direito. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: é seu direito. Fala: é nosso direito. Agora deixa eu fazer uma pergunta muito simples para vocês aqui. Vocês são inteligentes, vão saber rápido. De um direito só não toma posse quem? E falar em línguas é seu direito. E de um direito só não toma posse quem? E você quer? Então, se você quer, falar em línguas é seu direito. E de um direito só não toma posse quem não quer. O que é que impede você de falar em línguas estranhas agora?
favor, faz um esforço. Nós já vamos começar a orar. Pastor Samuel, eu encaro isso aqui com muita seriedade. Eu quero fazer um trato com vocês. Olhe para mim. Pastor, como é que eu faço para ser batizado? Não existem regras. Você pode estar dormindo e Jesus te batizar. Mas existem meios de se buscar. Um deles é dando glória. Tem gente que é contra esse negócio da glória para ser batizado com o Espírito Santo. Quer ver? Quem aqui foi batizado com o Espírito Santo dando glória? Então, se está errado, é muita gente errando há mais de 100 anos. Tem que desfazer a história. Vocês aqui na frente. Eu vou fazer um trato com vocês aqui. Se você não quer dar glória, hoje não é seu dia. Eu só quero que fique aqui à frente. Você falou que estava disposto a pagar qualquer preço. Aí você vê. Segunda coisa, você vai dar glória até ser batizado com o Espírito Santo. Não, pastor, eu não estou a fim de dar glória. Então, com todo o respeito que eu lhe devo como ser humano e como servo de Deus, eu vou pedir para você voltar para o seu lugar. Porque se você ficar aqui sem querer, até quem não quer vai ser batizado. Eu vou te dar 10 segundos para você decidir o que vai fazer. Ou vai ficar aqui ou vai voltar. A contagem agora, 10 segundos. Agora, se você for ficar aqui, é para dar glória e já pode começar. Você não vai pedir nada, você só vai dar glória. Você só vai parar de dar glória se for para falar em línguas. Vou pedir ao pastor Rodney, com todo respeito, para designar pessoas para impor as mãos aqui. Quando alguém falar em línguas, me avise, por favor. A igreja crê que Jesus vai continuar batizando aqui. Você ficou, então você vai dar glória. Você se comprometeu a glorificar até ser batizado com o Espírito Santo. Então comece a dar glória. Só pare de dar glória se for para falar